A fiel torcida, atenção! O cenário do Corinthians acaba de ser balançado por uma bomba que reverberou nos quatro cantos da arena. É isso mesmo, torcedor! Uma proposta milionária por um dos nossos titulares absolutos, o craque Gustavo Mosquito, está sacudindo os bastidores do Timão e, claro, a esperança e angústia da nossa apaixonada torcida. A notícia que chegou com força é de que um grande clube europeu fez uma investida pesada por um atleta que se tornou peça-chave na engrenagem alvinegra. Estamos falando de uma quantia que pode mudar o jogo, não só para o jogador, mas para toda a estrutura do Corinthians. Imagina só, você, torcedor, em meio à expectativa de uma temporada cheia de desafios, quando de repente surge essa notícia bombástica: o seu jogador está na mira de um gigante do futebol internacional. O que isso significa para nós? Para a nossa história? O que pode acontecer se ele decidir aceitar essa proposta? Neste momento de tensão, a pergunta que não sai da nossa cabeça é: será que a diretoria vai conseguir segurar o coração da fiel? A possibilidade de perder um jogador que se tornou ídolo em tão pouco tempo gera um misto de emoções que vai da esperança de uma boa negociação à angústia de ver um talento sair. A reação inicial da torcida foi explosiva. Redes sociais fervilhando, grupos de WhatsApp bombando de mensagens e opiniões. O clima de incerteza toma conta da fiel, enquanto a diretoria tenta manter a calma e pensar estrategicamente. É claro que, para qualquer atleta, uma proposta dessa magnitude é tentadora. Dinheiro, visibilidade, novos desafios. Mas e o amor à camisa? O que pesa mais? Essa é a pergunta que nos atormenta neste momento. A esperança de que nosso craque fique e ajude o Timão a conquistar novos títulos é grande, mas a realidade do futebol moderno é que propostas desse tipo podem fazer qualquer jogador repensar sua carreira. A proposta, que já é considerada uma das mais altas da história do clube, coloca em xeque não só o destino do atleta, mas também o planejamento estratégico do Corinthians. Se ele sair, como ficamos? Podemos contar com um substituto à altura? O elenco atual está pronto para suportar essa perda? Esse é o jogo do futebol: um dia estamos em alta, no outro lidando com turbulências. E o que dizer da comissão técnica? Eles devem estar em uma roda de emergência, avaliando a situação, pensando em alternativas e ajustando táticas caso o pior aconteça. Nesse momento, é nosso dever como torcedores apoiar a equipe, independentemente do que ocorrer. A fiel sempre teve um papel fundamental nesse tipo de situação. O amor e o apoio incondicional são o que mantém o clube vivo mesmo nas dificuldades. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir e mostrar que estamos ao lado do Timão, não importa o que aconteça. A diretoria terá que tomar decisões difíceis e nós, torcedores, devemos confiar que estão fazendo o melhor para o nosso amado Corinthians. Portanto, enquanto a fiel espera ansiosamente por um desfecho, a pergunta que fica é: até onde a diretoria do Corinthians irá para manter Gustavo Mosquito no clube? As próximas horas e dias prometem ser intensos, e a expectativa só aumenta. E você, torcedor? O que acha dessa proposta? Acha que devemos deixar ele ir, ou lutar para mantê-lo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nas implicações táticas e estratégicas que essa proposta milionária pode trazer para o nosso Timão. A fiel torcida sentiu a pressão e a tensão no ar, e não é para menos. O que acontece com o Corinthians se, de fato, esse jogador decidir aceitar a proposta e deixar o clube? Essa é uma questão que nos atormenta e que pode mudar o rumo da nossa temporada. Esse atleta, que se tornou um dos principais nomes do elenco, é mais do que apenas um jogador. Ele é a espinha dorsal da nossa equipe, um líder em campo e um verdadeiro exemplo de entrega e paixão. Suas habilidades não se resumem apenas a dribles e assistências, ele também é crucial na marcação e na construção das jogadas. Na prática, isso significa que sua saída não apenas deixaria um buraco no time, mas também exigiria uma reestruturação tática por parte da comissão técnica. Imagine só, torcedor! O que seria do nosso esquema tático sem esse jogador? A forma como o time se posiciona em campo, as jogadas ensaiadas e a confiança dos companheiros estariam em jogo. O treinador teria que repensar o meio de campo,
talvez até fazer ajustes que podem não ser tão simples em um momento em que a temporada exige resultados. Essa é uma situação dramática, porque, com a pressão da torcida e a necessidade de resultados, qualquer mudança pode ser um tiro no escuro. O Corinthians precisa de estabilidade, e essa proposta pode azedar o clima que vem sendo construído ao longo do tempo. E aí entra a questão da substituição. A diretoria terá que se mover rápido no mercado, mas será que existem opções viáveis que possam substituir a qualidade desse atleta? A resposta pode não ser simples. Jogadores desse nível são raridade, e o mercado é competitivo. A possibilidade de uma contratação que realmente atenda às necessidades do timão e impacte positivamente a equipe é uma missão arriscada e delicada. O que nos leva a outra dúvida: o Corinthians está preparado para essa mudança rápida? Temos recursos para buscar um substituto no mesmo nível? E se não encontrarmos, como a comissão técnica vai contornar essa situação? Agora, sem esquecer da conexão emocional. A fiel torcida deve estar sentindo o peso dessa possibilidade. Afinal, não estamos falando apenas de futebol, mas de um pedaço da nossa história. Os torcedores se apaixonam pelos jogadores, e vê-los sair pode ser doloroso. O que acontece com a moral e a motivação do elenco se perdermos esse atleta? A pressão por resultados aumenta, e a responsabilidade recai sobre os ombros de outros jogadores que talvez não estejam prontos para assumir esse fardo. Neste contexto, é importante lembrar que o futebol é um esporte coletivo. Um jogador pode ser incrível, mas o sucesso depende do time como um todo. O Corinthians já passou por situações em que teve que se adaptar e superar adversidades, mas cada caso é único. E o que a história nos ensina? Para cada saída de um jogador ícone, muitas vezes surge um novo ídolo. É o ciclo natural do futebol, mas a transição pode ser complicada e cheia de desafios. E aí, fiel? Como você vê essa possível mudança na equipe? Acha que temos jogadores prontos para assumir a responsabilidade? Será que conseguiremos manter a identidade do nosso timão mesmo sem esse craque? Deixe sua opinião e vamos juntos debater sobre o futuro do Corinthians. Fala, fiel. Vamos falar sobre o impacto financeiro dessa proposta milionária que chegou aos bastidores do nosso timão. A situação do Corinthians é delicada, e essa negociação pode ser um divisor de águas, tanto para o futuro do clube quanto para a gestão do elenco. Uma venda nesse valor pode ser um verdadeiro alívio nas contas do Corinthians. Com dívidas acumuladas e um mercado em constante mudança, o dinheiro gerado por essa transação poderia ser utilizado para reforçar a equipe em outras posições, investir nas categorias de base, claro, desafogar as finanças. Mas é preciso ter cuidado, essa é uma faca de dois gumes. A pressão para que a venda não seja apenas um alívio momentâneo, mas uma estratégia de longo prazo, é imensa. Como isso se conecta com o que estamos vivendo? O Corinthians enfrenta uma realidade financeira onde cada centavo conta. Essa proposta milionária pode abrir portas para novas contratações, mas também levanta questões sobre como esses recursos serão administrados. A torcida quer resultados imediatos, mas os dirigentes precisam pensar no futuro. Não podemos colocar todo o foco na contratação de um novo craque sem considerar a estrutura como um todo. Olha só, quando o Corinthians vendeu jogadores como Paulinho e Gabriel, o impacto financeiro foi significativo. O dinheiro dessas vendas ajudou a equilibrar as contas e a investir em novos talentos. A venda de um atleta como Gustavo Mosquito pode gerar um efeito semelhante, mas é crucial que a diretoria saiba usar esses recursos com sabedoria. A torcida anseia por reforços, mas também quer ver um planejamento sólido. E não podemos esquecer das renovações de contratos. A venda de um jogador de destaque pode influenciar diretamente outras negociações que estão em andamento. Quando um atleta é vendido por uma quantia exorbitante, outros jogadores podem se sentir mais valorizados e exigir salários mais altos. Isso pode gerar um efeito dominó que afeta a estabilidade do elenco. O Corinthians precisa estar preparado para lidar com essas novas demandas, e a gestão financeira deve ser inteligente e estratégica. Além disso, o ambiente interno do clube pode mudar. Jogadores que estão em final de contrato ou que têm propostas de outros clubes podem se sentir mais valorizados e exigir salários mais altos. Isso pode criar uma atmosfera tensa no vestiário.
O Corinthians precisa estar pronto para lidar com essa nova realidade, garantindo que todos se sintam valorizados, mas sem comprometer o equilíbrio financeiro. E quanto à imagem do clube? O Corinthians sempre foi conhecido por valorizar seus talentos e formar grandes jogadores. Perder um atleta em ascensão pode afetar a percepção de mercado. Outros clubes podem começar a ver o Timão como uma equipe que vende seus jogadores facilmente, o que pode fazer com que talentos hesitem em se juntar ao nosso amado clube. A história do Corinthians é rica, e temos um peso enorme em cada negociação, mas essa proposta pode redefinir como o mercado nos vê. Fiel, o que você pensa sobre isso? Acha que essa venda seria um bom negócio para o Corinthians? Como você se sentiria vendo um ídolo sair para outro clube? Deixe seus comentários e vamos debater sobre o futuro financeiro do nosso Timão. Essa é uma decisão que pode mudar tudo, e queremos saber a sua opinião. Vamos olhar para o passado e traçar um paralelo entre essa proposta milionária e outras situações que o Corinthians enfrentou ao longo de sua história. O futebol é um esporte repleto de narrativas, e o Timão não é exceção. A cada proposta que chega, a cada jogador que se despede, estamos testemunhando o ciclo contínuo que molda a identidade do clube. Pensemos em momentos marcantes, como a saída de Ronaldo Fenômeno, que, após sua passagem pelo Timão, se tornou um ícone mundial. Sua saída não foi apenas uma transação, foi um episódio que fez o coração da torcida acelerar e, ao mesmo tempo, trouxe a esperança de que novos ídolos surgiriam. O Corinthians sempre teve essa capacidade de se reinventar, de se levantar após as quedas, e isso é o que torna o nosso amor pelo clube tão especial. Outro exemplo emblemático foi a venda de Paulinho para o Tottenham. A trajetória dele no Timão é um testemunho da capacidade de crescimento e superação do clube. Sua saída, embora dolorosa, abriu espaço para novos talentos, como o próprio Rodriguinho, que se destacou e ajudou a manter a competitividade do time. Essas transações muitas vezes levam o clube a repensar sua estratégia, a buscar valor nas divisões de base e a investir em talentos que podem se tornar o próximo grande nome do futebol. Lembremos também da saída de Dentinho, um jogador que fez história no nosso Corinthians. Quando foi vendido, deu espaço para a ascensão de novos talentos, como o próprio Wagner Love, que se tornou um dos grandes ídolos da torcida. O Corinthians sempre foi um celeiro de craques, e essa identidade precisa ser preservada, mesmo em tempos de venda e negociações. Cada jogador que passa por nossos gramados acaba deixando sua marca, e a história do Timão é repleta de surpresas e reviravoltas. Essas saídas, embora dolorosas, são também oportunidades. O que estamos vendo agora com a proposta por Gustavo Mosquito é um momento crítico, mas também uma chance para o Corinthians se reinventar, assim como aconteceu em outras épocas. A torcida, o coração do clube, precisa acreditar que, não importa a dor da perda, novos ídolos podem e irão surgir. E aqui está o ponto. A essência do Corinthians está na capacidade de adaptação, na resiliência e na força da torcida. Cada venda traz consigo a possibilidade de renovação e crescimento. O que queremos reafirmar é que o Timão já lidou com situações semelhantes e saiu mais forte delas. Agora, a pergunta que fica é: o que o futuro reserva para nós? Essa proposta atual pode ser uma oportunidade de ouro para o Corinthians. Fiel, como você vê o legado dos jogadores que saíram? Acha que essa proposta pode ser uma chance para o Corinthians se reinventar mais uma vez? Vamos discutir. Compartilhe suas lembranças e opiniões. No fechamento deste emocionante capítulo sobre a proposta milionária que abalou os bastidores do Timão, é hora de integrar todas as perspectivas que exploramos. Esse é um momento crucial não só para o jogador, mas para o próprio Corinthians e sua fiel torcida. O que podemos concluir sobre tudo isso? Quais são as reflexões que surgem diante desse cenário? Primeiro, é inegável que a oferta que chegou é uma verdadeira bomba no mundo do futebol. Uma proposta dessa magnitude não é algo que se vê todos os dias, e isso nos leva a crer que o nosso atleta é realmente especial. Sua saída poderia representar a perda de um ícone, um jogador que se tornou sinônimo de luta e garra dentro de campo. Mas também é uma janela de oportunidades que pode permitir ao Corinthians se reestruturar e trazer novos talentos, talvez até mesmo descobrir a próxima estrela da equipe. Do ponto de vista tático, a equipe terá que se adaptar.
A comissão técnica terá um trabalho árduo pela frente, seja para encontrar um substituto à altura ou para ajustar a forma de jogar. Essa pressão pode ser uma bênção ou uma maldição. Se bem administrada, pode resultar em um time ainda mais forte e coeso. Se mal gerida, pode gerar conflitos e desmotivação entre os jogadores, algo que a Fiel não deseja ver. Quanto às finanças, a situação nos mostra a fragilidade e a complexidade do mundo do futebol. O Corinthians, como muitos clubes brasileiros, precisa de um planejamento sólido e estratégico para que essa venda não se torne apenas uma solução momentânea, mas sim um passo em direção a um futuro mais estável. A torcida espera e acredita que os dirigentes estão preparados para lidar com todas as repercussões que essa proposta pode desencadear. E, por último, olhando para a história do Corinthians, vemos um clube resiliente, que sempre encontrou maneiras de se reinventar e continuar lutando. As saídas de ídolos podem ser dolorosas, mas sempre abriram espaço para novos talentos e novas histórias. A história do Timão é marcada por momentos de superação, e essa possível transferência não é diferente. Para dar um peso emocional a essa reflexão, lembremos das palavras de um ídolo corintiano: a camisa do Corinthians pesa, mas também dá força. Isso nos faz pensar: será que essa proposta milionária é um novo desafio que pode fortalecer ainda mais o nosso amado Timão? O futuro é incerto, mas a essência do Corinthians, que sempre foi de luta e superação, permanece intacta. Então, Fiel, refletindo sobre tudo isso, o que podemos esperar para o futuro? Conseguiremos manter a essência do Corinthians mesmo com mudanças? Estamos prontos para apoiar a equipe, independentemente de quem esteja em campo? O amor pelo Timão sempre será maior que qualquer jogador. Vamos juntos, em cada jogo, cada vitória e cada derrota, mostrar que a fiel torcida é a verdadeira alma do Corinthians. Compartilhe suas expectativas, suas preocupações e suas esperanças nos comentários. O que vem pela frente para o nosso amado Timão? A batalha continua, e nós estamos aqui para torcer.